você que acompanha o canal Futebol Feio, seja bem-vindo em mais uma edição. Nós estamos aqui nessa noite com o nosso amigo Douglas, né? É um corintiano apaixonado e eu gostaria que você desse seus boas-vindas e fizesse um comentário que você achasse oportuno ao final dessa rodada, né? Seja Olá, bem-vindo, Douglas. obrigado, olá Eduardo. Eu que agradeço o convite de participar do canal. A vocês ouvintes que acompanham, gostaria que vocês deixassem um like, comentassem, né, para que a gente pudesse aumentar cada vez mais, expandir o que o canal realmente busca. Assuntos que a gente possa entrar na sua sala, onde quer que você esteja, a fim de que a gente possa discutir aqui como uma resenha de fato, que a gente venha entender um pouco mais desse nosso futebol. Querendo ou não, o brasileiro ele é apaixonado por esse tipo de esporte. E mais uma vez eu agradeço que você deixe lá o seu like, que você tenha realmente gostado, para que a gente possa alcançar novos patamares. E a você, Eduardo, agradeço novamente o convite e a oportunidade para que a gente pudesse aqui estar abordando aqui essa conversa. Eu que agradeço, mas eu gostaria de pedir também que você que está assistindo ao nosso canal, a esse conteúdo, que você se inscrevesse e que você ativasse o sininho, né? Para que sempre que que nós fizermos algum conteúdo, você seja notificado imediatamente pelo YouTube, né? Mas sem perder tempo, Douglas, eu gostaria de tratar alguns assuntos do meio do futebol é, relacionados ao aspecto econômico. No meio dessa pandemia, nesse momento que nós vivemos na América Latina, no Brasil e no futebol mundial, como você tem avaliado é, como tem afetado o futebol, os esportes em geral, mas especificamente o futebol? Como é que você avalia o impacto econômico, a falta de público, né, queda de receitas dos clubes? Cara, isso daí é uma boa pergunta, né? Eu, particularmente, eu tenho acompanhado em vários fóruns de economia, que são os balanços que os clubes têm divulgado. O Brasil, com esse potencial, que é a categoria de base, eu acredito que são pilares que a gente possa distribuir. Vamos dar aqui como exemplo a venda do Pedrinho, a venda de outras joias que, quando partem, né, para um futebol europeu, é muito fácil você ver as cifras muito baixas, né? Salvo a conduta aí do Neymar, que é um caso à parte. Já tinha um nome, já tinha, querendo ou não, toda uma expectativa em cima do mesmo. E quando eles são revendidos entre outros clubes da própria Europa, você vê que os valores em que as transações são totalmente astronômicas, né? Então, aqui no Brasil falta um pouco, acredito eu, de incentivo, de tirar um pouco o foco de salário, né? De você, qualquer jogador, você vem com salários astronômicos, e você dá ênfase mais a uma situação em que a sua folha salarial ela seja compatível com as suas receitas. Com o fechamento aí dos estádios, a gente não pode, né, colocar toda a culpa sobre esse cenário, porque já é do passado os clubes brasileiros gastarem mais do que recebem. O exemplo de quem vem fazendo um ótimo trabalho sobre como você fazer uma equiparação dos seus gastos é o Flamengo. Conseguiu reduzir a sua dívida, convertendo déficits que tinham por anos em superávit, pagando a sua dívida, com venda de jogadores, fortalecendo cada vez mais a sua categoria de base, dando oportunidades para que a molecada venha demonstrar o seu futebol. E o Brasil tem muito disso, né? Mas infelizmente o exemplo do Corinthians, que tem um dos maiores centros de treinamentos aí, posso falar para você, da América Latina, que é muito mal aproveitado.
gastam muito os seus olhos, né, para profissionais de fora que já estão em fins de carreira ou num momento muito ruim na Europa, pagam altos salários. O exemplo do Ralf teve uma primeira passagem pelo Corinthians aí muito boa, só que a sua segunda foi muito apagada. Então você acaba comprometendo o seu caixa com outros profissionais que poderiam estar emergendo, né? Do que você dar foco nisso. Então, infelizmente, o Brasil é muito comum você ver os clubes aí gastando mais do que tem de receita e depois você tem que ficar colocando a galinha em cima de um prato, de uma caneta. É difícil de você equilibrar. Ou o prato cai para um lado e quebra, ou você tem que ficar tampando o buraco, entendeu? Mas não podemos culpar somente a pandemia por conta disso, porque as empresas brasileiras investem no futebol. Nós temos grandes marcas aí que patrocinam como o seu nome master na camisa, e são cifras astronômicas. Só que o dinheiro está sempre comprometido justamente por conta das dívidas. Eu penso assim, né? Perfeito. Não, é realmente o dinheiro que gira no mundo do futebol chama atenção, salta aos olhos, né? E todos querem investir, todos acreditam no futebol, né? Apesar do futebol ser um esporte que vem reiteradamente sendo criticado, né, por má gestão de clubes, por interferências externas, mas o futebol ainda é um esporte apaixonante, é um esporte que atrai atenção, né? Mas ó, uma coisa que é importante a gente frisar, que quando envolve em dinheiro, é o exemplo aí do que aconteceu com o presidente da CBF. A CBF tinha 934 milhões de reais em caixa. Ele comprou um jatinho com capacidade para 12 lugares, sem necessidade. E no seu último dia de mandato, porque ele estava sendo suspenso por conta de algumas suspeitas de fraude em relação à sua administração, ele fez a aquisição de um novo jato, sabendo que ele já tem um. Então, isso mancha um pouco a vontade do jogador dele encarar aquilo com paixão, porque de fato o que motiva eles são dinheiro também, né? Muitos clubes pagam atrasados os salários, não repassam os direitos de imagem. Então, às vezes o jogador ele vai para o campo insatisfeito, né? E a gente não pode deixar com que isso aconteça. O exemplo do outro presidente aqui da Federação Paulista, ele aumenta o próprio salário, sabe? Bonificações de milhões, entrou na própria justiça para conseguir o direito das suas férias de 20 anos. Isso é um absurdo. O cara recebeu 2 milhões de reais, entendeu? Então, quando você compara isso com salários de brasileiro CLT, isso aí é uma afronta, né? Mas, enfim, o dinheiro ele entra, porém ele é muito mal administrado. As empresas, claro, elas não investiriam nisso se não tivessem retorno. O problema realmente, de fato, é a administração. Sem dúvida. É, visto que grandes marcas, com esses escândalos, algumas marcas deixaram, não querem ver sua logomarca estampada agora na Copa América, né? Mas eu acredito que isso é uma questão que se resolva com o tempo, né? Porque são marcas mundiais, são marcas De têm renome. tem um reconhecimento que não se discute, né, de importância, de relevância, né? Mas sanados os problemas com a CBF, com a administração da entidade, isso vai ser superado. Mas uma outra questão que eu gostaria de levantar, para a gente finalizar, né, esse nosso bate-papo, como você tem visto, assim, a, essa questão do. Você levantou a questão do salário dos jogadores, né? Alguns jogadores ganham salários astronômicos, né? Além da realidade do futebol brasileiro, e outros jogadores vêm com o salário da Europa
que salta aos olhos esses jogadores e aqueles jogadores que estão no Brasil que realmente carregam o piano e esses jogadores eles não atrasam salário, são jogadores, são atletas que têm dificuldade com renovação, enfim. Como é que você vê essa diferença, essa disparidade em relação ao salário dos jogadores? Cara, eu acompanho muito podcast, né? Eu gosto dos assuntos em que esses canais eles abordam. E algo que é muito interessante a gente destacar aqui foi o que o Danilo Aguilar falou no Podpah. Ele jogou no Rio Claro, ele ganhava R$ 850. E, claro, ele não falou a cifra de quanto ele ganhava no Corinthians, mas o nome do clube, muitas das vezes, tem um peso sobre isso. Isso não quer dizer que todos os jogadores do Corinthians ganham 5 dígitos, tá? Eu não acredito nisso. Por quê? Porque quem paga o jogador, por trás tem o seu... como se fosse o seu empresário que trata esses assuntos de faixa salarial. Então, quando você vem para um clube, você já vem com um peso. Quando você está começando de baixo, quando você ainda não tem um nome, passagens pela Europa ou grandes ligas conquistadas, é difícil de você mensurar um salário em que acompanhe os demais colegas. Infelizmente, isso é muito comum. É que nós não temos essas informações para de fato enfatizarmos que ocorrem. O que faria com que isso diminuíssem fosse justamente isso. Profissionais que estão em fins de carreira, ou mesmo aqueles que são promissores, você tivesse um piso salarial em relação a salário fixo, mas que você compensasse isso com bônus. Ó, se você for um artilheiro, se você for eleito o melhor zagueiro, para você incentivar, isso também não pode ser uma prática para que você lave dinheiro, tá? É muito perigoso isso daí. Quando você deixa de pagar uma remuneração e converte ela como uma bonificação, tá? Então, o brasileiro tem muito disso, de ficar arrumando jeitinhos. E que nem eu disse, é uma prática muito comum entre os clubes você pagar salários astronômicos para as pessoas que vêm de fora. O exemplo do Miranda no São Paulo. O cara teve passagem por grandes clubes. Então, quando ele retorna para o Brasil, o peso da sua passagem lá fora, ele coloca na carteira. Outro exemplo disso é o Daniel Alves, por passagens gigantescas no PSG, no Barcelona, veio para o São Paulo por 1,2 milha. Então isso tira a vontade do outro jogador lá que ganha 5 mil de bater aquela pelada também, de ir com garra. E infelizmente o que ele traz de currículo pesa no contrato na hora que você vai assinar. Então, se os clubes colocarem na mesma prática de limites, né, onde você tem um teto para gastos com folha salarial e incentivar com bonificações individuais em relação ao que você conquistou durante o campeonato, eu acredito que a gente teria um futebol mais competitivo, porque outros clubes também teriam o mesmo budget para poder ter bons atletas também no seu e não essa disparidade gigantesca. Não dá para comparar um Corinthians com um Santa Cruz da vida, infelizmente. Entendo. Eu disse que era a última pergunta, mas eu gostaria de só fazer mais uma pergunta Fica à em vontade. relação, em relação aos atletas, aos jogadores. É, eles têm, eles, eles são formados no Brasil e precocemente são vendidos para outros mercados, né? Para a Europa, principalmente, mas hoje em dia, China, tudo. Como que você vê esse êxodo, essa saída de jogadores de forma tão rápida, sem uma passagem mais consagrada pelo Brasil?
É, Não é? a gente tem vários exemplos do que a China vem se tornando um mercado agressivo. Veja que o Hulk, né? Ele recebeu uma proposta para ter o maior salário, para sair do Zenit. O que você entende com isso? Vários outros clubes foram nesse mesmo front e quebraram, entendeu? Não, você pagar uma cifra não quer dizer que você vai conseguir honrar aquele compromisso, entendeu? É difícil quando você tem esse tipo de disparidade, exemplo, do Real Madrid, do Barcelona e do Atlético de Madrid. Ninguém mais ouve falar do Valência, ninguém mais ouve falar do Villarreal, ninguém não escuta mais falar de outros clubes que têm um orçamento menor, porque não estão lá na visibilidade quando vai jogar. O único destaque que acontece é quando estão enfrentando esses grandes três, entendeu? Diferente do Campeonato Brasileiro. Muito comum você ver o Flamengo foi campeão, o Palmeiras foi campeão, o Corinthians foi campeão, o São Paulo também no seu auge teve lá, foi tricampeão consecutivo. Então, enquanto a gente ainda favorecer com que isso daí ocorra, não dá muito para que a gente exija lá dos pequenos que eles venham com todo o gás. Diferente de uma má gestão quebra um clube, olha o que está acontecendo com o Cruzeiro. Tá, tá nadando já submerso. Então, corre o risco de cair para a Série C, infelizmente, justamente por não ter como honrar os seus compromissos. Então, vamos batalhar, vamos correr atrás para que isso daí seja corrigido o quanto antes, né? Perfeito, perfeito. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo, né? E que você faça as suas considerações finais. Cara, eu agradeço aqui. Eu acredito que é um assunto muito produtivo do que a gente destacou. É, o YouTube precisa de conteúdos assim, mais amadores, para que outras pessoas que não conheçam, de uma forma mais clara, a informação consiga chegar até eles e que a gente possa ter outras oportunidades para que a gente venha abordar outros temas, justamente sobre todos os nossos clubes aí, o Brasil, enfim, e que a gente tenha aí uma boa semana. Tá certo. Muito obrigado, né? Um grande abraço a você. Hoje nós não tivemos a presença do Jorge, do Abel, né? É, Foi uma semana difícil mesmo, eliminação, derrota do São Paulo hoje, mas nada disso afeta, né? Fica o compromisso, né, e o convite para que eles estejam aqui na próxima, no próximo vídeo. E eu quero reforçar o convite para que você se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like e principalmente que você ative o sininho para receber as notificações. Eu quero agradecer a você, Abel, uma boa semana a você e um grande abraço a todos que estão conectados. Valeu, senhores.